Agora, com vocês, dicas para aprender inglês com o professor Kenny. Exclusividade na Frequência.com. E hoje nós vamos falar de alguns verbos fáceis de serem confundidos. O verbo to speak, o verbo to talk, o verbo to say e o verbo to tell. Vejam algumas dúvidas. Professor Kenny, qual a diferença entre o verbo to speak e o verbo to talk? Bom, a dúvida não existe apenas entre o verbo to speak e o verbo to talk. Existem também o verbo to tell e o verbo to say, que são fáceis de serem confundidos. O verbo to speak significa o verbo falar. O verbo to talk é o verbo conversar. O verbo to say é o verbo dizer. E o verbo to tell é o verbo contar. Vejam os exemplos. I speak with Mary. Eu falo com Mary. I talk on the phone. Eu converso no telefone. I say my name. Eu digo meu nome. I tell you a secret. Eu lhe conto um segredo. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e o mais importante de tudo, aprendido alguma coisa nova. Bye bye, people. See you. Dicas para aprender inglês com o professor Kenny. Exclusividade na Frequência.com.